Estamos de volta com o programa Reavivados por Sua Palavra e agora é hora de estudar o capítulo de hoje. O capítulo 9 será o nosso alvo hoje, 1 Crônicas 9. Já estamos entrando na história propriamente dita. Mensagens escritas, do capítulo 1 até agora, né? Todo o livro, lógico, se divide em duas partes, 1 e 2 Crônicas, mas mensagens para aqueles que estavam chegando em Jerusalém, que não tinham vínculos a não ser por ouvir histórias. Eles precisavam ter agora modelos, eles precisavam saber exatamente quem foi o primeiro rei, quais foram os reis de Israel até o cativeiro e o que aconteceu para que eles estivessem em cativeiro. Agora imagine assim, alguém lá, um jovenzinho, então, mas eu não tenho nada a ver com isso, o que eu estou sofrendo aqui? Eu não tenho nada a ver com isso. Meus pais que fizeram lá o erro, meus avós, meus bisavós, e cometeram esses erros todos, eu não tenho nada a ver com isso. Mas, quando a gente olha para trás, assim, Adão e Eva que pecaram, o que eu tenho que ver com isso? Com o pecado de Adão e Eva? Não tem mais nada. Nós estamos lá. É a nossa descendência, eles têm a descendência que chega até nós. Nós somos seres reais, que participamos da história deste mundo. Nós nascemos seres humanos e viemos de outros humanos, que vieram de outros humanos, que vieram até Adão. Então não tem jeito, é a vida que a gente tem aqui. E tem um propósito nessa vida aqui. Para a gente reconhecer a Deus como o Senhor de todas as coisas e o adorarmos dessa forma. Esse é o propósito da vida aqui. Quando a gente entende esse propósito, então a gente se prepara para o encontro com Jesus, para vivermos no reino dele. Então, a Bíblia vai falar fartamente disso. Mas agora no capítulo 9, primeiro fala do capítulo 8 aqui, vai pontuar Saul. O capítulo 9 vai pontuar Saul novamente. Mas aqui, a razão das genealogias, ou desta genealogia de Adão até aqui. Todo Israel foi registrado por genealogias, diz o verso 1, e inscrito no livro dos reis de Israel e Judá. Foi levado para o exílio à Babilônia por causa da sua transgressão. Então aqui, nesse verso, a gente tem um resumo de toda a história. Todos estão registrados. Todos os que são filhos de Israel e de Judá estão registrados. Foram levados cativos por causa da transgressão. E filhos dos filhos, a terceira e quarta geração, a mudança, né, já não acontecia mais. Um adorava o Deus Baal, o outro já sabia, tinha umas dúvidas, nascia a terceira geração, já dizia, é Baal mesmo. E assim por diante. E o povo de Israel perdeu essa prerrogativa de estar ligado a Deus somente porque escolheu outros deuses. E eles chegam aqui nessas circunstâncias, sabendo um pouco da história, ouvindo um pouco da história, mas o registro aqui do cronista vai ajudá-los muito a terem um norte. Primeiro, vocês vêm de alguém importante. Vocês têm uma história desde Adão. Isso era muito forte, hein? Para os novos, isso era muito forte. Então, os primeiros habitadores, né? Interessante que essa expressão não é muito comum, que de novo vieram morar nas suas próprias possessões. Então, na volta, vieram pessoas morar nas suas próprias possessões e nas suas cidades. Foram israelitas, sacerdotes, levitas, servos do templo. Vieram para morar no lugar onde seus antepassados ou eles mesmos. Então, se são eles mesmos, estamos falando de pessoas bem velhinhas aqui, né? Porém, alguns dos filhos de Judá, Benjamim, Efraim e Manassés habitaram em Jerusalém. Então, nós já vimos um pouco sobre estas tribos, mas aqui a gente entende, olha, Judá, Benjamim, irmão de José, e Efraim e Manassés, filhos de José. Eles foram habitar em Jerusalém, quer dizer, não era somente a tribo de Benjamim e de Judá, maiormente, né, Judá,
Mas outros vieram, eram zelosos que se uniram a Judá. Mesmo quando houve a divisão, alguns zelosos desceram e foram fazer parte dessa adoração no templo, lá em Jerusalém. Então, esses já habitavam lá. Um novo começo. E vai até Pérez aqui, filho de Judá. Nessa sequência, né, esses todos que foram viver, Utai, filho de Amiúde, filho de Onre, filho de Inri, filho de Bani, dos filhos de Pérez, filho de Judá. Então, essa ligação sempre é bem legal, né? Aí vai falar um pouco de Zera, os filhos de Benjamim, também aqui, e vai quantificando essas pessoas que vieram morar, mas não era muita gente não aí. De Benjamim, por exemplo, eram 956. De Judá, que nós acabamos de ler, eram 690. Pouquinha gente, né? Uma cidade, um número bem significante. Então, destes, né, os primeiros habitadores, ou habitantes de lá, filhos de Judá, de Benjamim, Efraim, Manassés, estavam lá, zelosos. Agora, a partir do verso 10, vem várias categorias de pessoas que foram morar na cidade, ou nas cidades também. Dos sacerdotes, Jedaías. Jedaías, então, seria o principal sacerdote. Jeoiaribe, nome difícil, hein? Jaquim, Azarias, filho de Uquias, filho de... Aí são todos eles que vieram participar. Inclusive Mesulão, filho de Zadok, aquele Zadok que a gente já viu lá. E outros nomes mais aparecem aqui, príncipes da casa de Deus, Adaías, Jeroão, e vai, tem outros nomes por aqui. Obra de ministério na casa de Deus. Então, sacerdotes, primeiro grupo. Segundo grupo, de levitas, Semaías, foi o mais importante aqui. Aqui, filho de Assub, aí vai dando outros nomes aqui, filho de Merari, lembra-se? Coate, Gerson e Merari, os 3 filhos de Levi. Então vem outros nomes, Obadias também aqui aparece, super organizado, né? Depois vem os porteiros, tá? Sacerdotes, levitas, porteiros, eram todos trabalhadores do templo, todos eram levitas. Salum, Acube e outros nomes mais, fala de Coré, não é? Salum, filho de Coré, vai dando outros nomes, Corá e tal, cuidavam das portas, etc. No verso 20 fala de Finéias, filho de Eleazar, que era sacerdote, que regia nesse tempo e o Senhor era com ele. Aqui tem uma expressão que dá para a gente parar e pensar um pouquinho. Finéias, naquele tempo, o Senhor era com ele. Então quer dizer que depois não foi mais com ele? É uma decisão que Finéias deve ter tomado. Não é? Não foi muito... Algumas coisas aconteceram aqui com respeito a Finéias. Né? Mas o Senhor estava com ele naquele tempo, filho de Eleazar. Vai falando que são mais ou menos 212, todos esses escolhidos, verso 22, para guardas da porta, foram 212. Estes foram registrados pelas suas genealogias, tudo era genealogia, não tinha jeito, nas suas respectivas aldeias. E Davi e Samuel, o vidente, os constituíram cada um no seu cargo. Guardavam, pois, eles e seus filhos as portas da casa do Senhor. E havia um revezamento. Aí o verso 25 vai falar sobre esse revezamento. De tempo em tempo, eles vinham e passavam 7 dias. O que era costume, isso aconteceu durante muitos anos, né? Os levitas que moravam nessas cidades todas aí separadas, eles vinham para lá, dentro de um schedule, dentro de uma proposta, de uma agenda, né? Aí o verso 28 vai falar sobre a 4ª classe, né? Os que estavam encarregados dos utensílios do ministério. Não é? Eles eram contados enquanto eles traziam. Fala, os filhos de sacerdotes confeccionavam especiarias, tal. 33, um outro tipo de gente. Quanto aos cantores, cabeças das famílias entre os levitas, então também foram para lá. E agora ele vai disparar para Saul de novo, para fechar essa questão de Saul, porque
a partir daqui, capítulo 10, ele vai falar sobre a derrota de Israel diante dos filisteus e a morte de Saul, a sepultura de Saul, bem rapidinho, morte, sepultura, Davi é ungido rei. E Davi teve que esperar, né? 2 anos, porque um filho, lá Isbosete, um filho de Saul, disse, eu sou rei. E ele ficou esperando. 2 anos ele saiu, tiraram, e ele acabou sendo rei, ungido. Então, capítulo 10 vai ter muita coisa ligada a Saul. Percebam, a partir do 35, nós já vamos tendo aqui várias pessoas, tal. De novo, Neor gerou Aquis, 39 o verso, que gerou a Saul, Saul a Jonatas, e aí vai, etc. Então, liga novamente com Saul, esse capítulo. Tem história, tem passado, ele foi um rei, fez o que era errado, mas nós vamos contar para vocês. A Bíblia tem esse viés, ela fala o melhor e o pior das pessoas, sem problema nenhum, porque nós somos assim. Ela não é um livro para tornar alguém herói, né? Esse foi lá, lutou e fez isso, fez aquilo. Conta de Davi, que teve aí uma série de lutas e vitórias espetaculares com gigantes, com leão, com urso, espetacular, espetacular. Mas não é isso daí que marca a vida da pessoa, não é? Eles tiveram esse viés, eles foram grandes líderes, mas o mais importante é se eles fizeram ou não a vontade de Deus. Então, Saul aparece aqui, Jonatas também. Como eles não são descendentes nem ascendentes de Davi, não tem nenhuma ligação aqui, a não ser depois quando ele foi ungido, foi coroado como rei de Israel. Então, interessante, né? Aqui a gente vê os que foram ocupando lá, a genealogia toda é para que essas pessoas soubessem quem é quem, de onde veio, como veio, a história de Israel, a ligação com o passado, já que eles quebraram, tiveram um hiato com respeito a isso, histórias em loco, eles foram voltando, e aqui desemboca em Saul para começar a contar a história de Davi, que é o mais longo texto aqui de crônicas, e dos demais reis que vão aparecer. Tá bom? Vamos fazer uma oração? Pai bondoso e amado, nós te agradecemos pela história precisa do teu povo. Te agradecemos porque a Bíblia não esconde nada da gente, ela conta o melhor e o pior das pessoas. E assim é conosco, nós também temos aspectos que precisamos trabalhar. Aspectos que nós nem entendemos, aspectos ruins, negativos, mas nós temos também ao nosso favor o sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. E nós clamamos por ele agora, que o Senhor perdoe os nossos pecados e nos ajude a termos uma boa perspectiva do passado, do presente, mas especialmente do futuro e da eternidade, em nome de Jesus. Amém.